Olá pessoal, saudações para todos, saudade de todos, tá? Espero que estejam todos bem. A gente vai começar aqui uma aula de física, tá? Falando sobre as imagens no espelho esférico, dando continuidade àquele nosso assunto que nós trabalhamos lá em sala, antes da gente ter se afastar, né? Aquela quarentenazinha básica para a gente poder ficar em casa se protegendo, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui sobre a questão da imagem no espelho esférico, a formação de imagem. A gente vai revisar um pouco sobre foco, sobre eixos, sobre vértice do espelho esférico, tipo de espelhos e primeiro as direções dos raios refletidos. Tá? Após a gente verificar essa ideia dos raios refletidos, talvez não nessa aula, mas numa próxima, a gente trabalha a formação de imagem, trabalhando todos as suas características e os seus detalhes bem com calma, ok? Então, vamos para o que nos interessa agora, que é falando sobre a imagem formada no espelho esférico. Antes da gente iniciar 100%, nós vamos trabalhar aqui uma revisãozinha básica sobre a ideia do espelho esférico. Essa primeira imagem aqui, como vocês estão vendo aqui, é uma espécie de calota. É como se você pegar uma parte de uma esfera e tirar um pedaço dela aqui. Então, nós temos o espelho. Aqui é o espelho côncavo, tá? E esse aqui é o espelho convexo. O espelho côncavo, a parte refletida é a parte interna aqui, ó, é a parte em que está voltada para dentro da esfera, a parte de direção voltada para o centro, e o espelho convexo é o outro que tem a parte de fora, a parte externa da esfera é a parte refletida, certo? Então, vamos verificar a ideia é o seguinte, as nomenclaturas do espelho, né? A nomenclatura da ótica geométrica dentro do espelho esférico. Observe então aqui o seguinte, nós temos aqui uma circunferência, tá? E essa circunferência, ela tem um raio, que é esse raio aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência. Então, quando esse raio da circunferência, que é desse ponto aqui chamado de centro de curvatura, é esse raio aqui, ó. Aqui é o raio da circunferência, é o que dá o arco que forma o espelho esférico, certo? E aí, esse centro aqui, passa por ele esse eixo chamado de eixo principal. Aonde esse eixo passa na extremidade da esfera, chama-se de vértice da esfera, e esse pedaço aqui é a calota formada pelo arco nas extremidades aqui, aonde está apontada essa linha tracejada do raio, certo? Então, nós temos vértice, nós temos centro de curvatura, nós temos o raio, nós temos o ângulo, que é chamado o ângulo que no caso dentro da geometria é o ângulo do setor, né? o ângulo central da circunferência referente ao setor circular. Dentro da ótica geométrica, no espelho esférico, chama de ângulo de abertura. Está aqui embaixo a nomenclatura chamada de ângulo de abertura, ok? Então temos aqui mais algumas nomenclaturas e mais algumas ideias sobre a ideia do foco e sobre a ideia do centro de curvatura das circunferências e direção do raio. Observe que aqui nessa primeira imagem nós temos a distância do foco, que é desse ponto aqui, até o vértice, né, do foco até o vértice. Cuidado, né, o centro de curvatura não é o mesmo foco, tá? Não, isso não é. O centro é o que determina a curva do espelho, né, quanto ele é esférico ou não, e o foco é aonde há a união desses raios quando ele vem passando paralelamente ao eixo principal, que é esse tracinho aqui, ó, que é o eixo principal, como se fosse um eixo simétrico dos raios aqui dentro do arco do espelho. Beleza? Então, observe o raio. O raio vem aqui paralelo ao eixo, bate aqui e reflete aqui. Se eu fosse pegar aqui uma ideia, por exemplo, então, se eu inserir aqui uma reta nesse tangente à circunferência, observe que ela, sendo tangente, esses raios, nós temos o raio aqui, ó, nós temos o raio, esse raio aqui é o raio de incidência e esse aqui é o raio refletido, tomando essa reta aqui sendo um espelho plano. Se essa reta for um espelho, esse raio bate nele e reflete. E observe que essa reta em azul que acabou de aparecer, acabei de colocar para vocês aí, é uma reta perpendicular à reta tangente ao arco da circunferência, que forma o espelho esférico, nesse caso é o espelho côncavo, né? E o raio de incidência e o raio refletido formam o mesmo ângulo entre essa reta chamada de reta
normal, igual a gente viu lá na formação de imagem dentro do espelho plano. Se eu fizer esse mesmo procedimento dentro do espelho convexo, vai acontecer a mesma coisa. Traçando uma tangente aí na circunferência, você também vai obter perpendicular a essa tangente no ponto de incidência a mesma característica, né? Formando raios iguais nos dois lados aí, tanto entre o raio de incidência quanto o raio de refletido, né? Esse aqui é o ângulo de incidência, aqui ó, o ângulo de incidência, e esse é o ângulo refletido. Então, quando ele bate ali na tangente, no ponto de incidência, ele reflete. E aí, por isso que entra a questão de quando os raios incidem de forma paralela ao eixo num espelho convexo, ele retorna pelo foco principal, tá? E aí entra uma equaçãozinha matemática aqui, ó. Não dava para ficar sem um cálculozinho, né, gente? Um cálculozinho aí para a gente se animar. A distância entre o foco principal e o vértice, que é essa distância aqui, ó. Essa distancinha aqui, ó. Aqui, essa distância é igual a distância entre o centro de curvatura e o vértice aqui. Então, ela é a metade da distância. Olha aqui, ó. O segmento CV dividido por 2 é igual ao segmento VF, que é foco principal até o vértice, é igual ao centro de curvatura até o vértice dividido por 2. Ok? Vamos para o próximo exercício, para a próxima questão ideia. Agora, verifique as trajetórias dos raios de incidência em alguns espelhos. Tá? Todo raio de luz que incide em um espelho de forma paralela ao seu eixo principal é refletido, portanto, para o foco principal. Observe aqui na primeira imagem aqui, ó. Na primeira imagem, quando esse raio vem de forma paralela ao eixo, isso aqui é um espelho convexo, ele reflete passando pelo foco principal. Então, observe que se esse raio tivesse vindo aqui, ele passaria pelo foco principal, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, vai onde vai ocorrer a formação de imagem, tá? Se onde a gente vai trabalhar na informação de imagem, esse foco e esse centro de curvatura que vai nos ajudar a entender aonde essa imagem vai ser formada, tá? Porque o raio refletido vai depender tanto do raio que vai ser formado na parte virtual, quanto na parte externa aqui, né? Que é pra gente vai refletir a imagem lá no fundo, lá, pra gente saber onde é que ele vai ficar. Dependendo da distância da imagem na parte refletiva do espelho, vai ficar a imagem formada se é antes ou depois do foco, ou antes ou depois do centro de curvatura. Certo? No espelho côncavo, do mesmo jeito. E raio paralelo incide sobre a superfície, retorna pelo foco principal. Ó, mais uma imagem aí. Todo raio que incide em um espelho esférico apontando para o seu foco principal é refletido paralelamente ao eixo. É o caminho contrário. Né? Quando ele vai de forma paralela, ele volta pelo foco. Quando ele vai pelo foco, volta de forma paralela. Então, se o raio vai apontar em direção ao foco, se vocês observarem aqui, ó, em direção ao foco, ele volta de forma paralela. E aqui, do mesmo jeito, na segunda imagem, no espelho côncavo, se ele passa pelo foco, ele retorna de forma paralela, ok? Espelho convexo. Quando o raio de luz incide em um espelho esférico, apontando para o seu centro de curvatura, é refletido sobre si mesmo. Tá? Quando o raio aponta para o centro de curvatura, tá? Lembra lá da ideia, se eu traço uma reta até o centro de uma circunferência, passando por sua extremidade até o centro, ela vai formar com a tangente uma reta perpendicular. Lembram disso? Traçou uma circunferência, traça um segmento passando pelo centro, e esse segmento vai ser perpendicular à tangente a essa circunferência, tá? Naquele ponto por onde passou o segmento na extremidade da circunferência. Então, aqui não é diferente. Se o raio incide direto ao centro de curvatura, ele vai ser tangente, ele vai ser perpendicular à reta tangente, por isso ele retorna para si mesmo. Lá no espelho plano, quando o raio é refletido de forma perpendicular ao espelho, ele é refletido pelo mesmo caminho, tá? Refletido pelo mesmo caminho. Da mesma forma funciona tanto no espelho convexo quanto no espelho côncavo, ok? Todo raio de luz que incide sobre o vértice de um espelho, ele é refletido
simetricamente em relação ao seu eixo principal. Lembra lá do desenho anterior que a gente fez? Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente relembrar. Por exemplo, aqui, ó. Se esse raio incide no sentido da luz em cima do eixo principal, do vértice principal, que no caso ele vai incidir aqui, ó. Se ele incide aqui, nós temos uma reta aí tangente nesse ponto. E essa reta tangente, se você incide um raio de luz no ponto onde está tangente, observe que a tangente funciona como um espelho plano. E lá, quando um raio incide num espelho plano, ele é refletido de forma simetricamente. Ou seja, nós vamos ter a reta normal e o ângulo entre esse ângulo aqui, ó, chamado de ângulo de incidência, vai ser igual ao ângulo refletido, porque aqui vai ter uma tangente nesse ponto, tá? E essa tangente, gente, isso é uma reta, tá? Por favor. Essa tangente funciona como espelho plano. No caso do espelho convexo, acontece a mesma coisa do espelho plano. Quando você incide o raio no espelho plano, ele não é refletido de forma simetricamente ao eixo, à reta normal. Então, o eixo principal aqui funciona como reta normal, e esse raio é refletido, formando o mesmo ângulo entre a reta normal e o raio refletido, ok? Da mesma forma, no espelho côncavo isso também acontece, certo? Então, pessoal, abraço a todos. A nossa aula por hoje é só. Fiquem com Deus e cuidem-se de todos uns aos outros e vamos seguir com muita força e fé naquele que é maior de todos. Abraço e até mais.